Boa noite a vocês que estão aqui conosco presencialmente. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, de casa, do trabalho, onde estiverem, não é? E nós queremos realmente desejar a todos vocês uma noite muito feliz, muito abençoada, nesses minutos que nós vamos tirar agora para estudar a Palavra de Deus, né? Que é o nosso objetivo aqui toda sexta-feira. No nosso curso, Você Precisa Saber. É algo que todos nós precisamos saber. O que a gente tem estudado aqui são coisas que podem nos conduzir e deverão nos conduzir, se as praticarmos, à vida eterna ao lado de Deus. São as coisas mais importantes que nós temos para conhecer nos dias que nós estamos vivendo. Eu quero começar o tema dessa noite do jeito que eu gosto, com uma ilustração, que tem até a ver com o tema que nós vamos falar essa noite. Uma senhora muito cristã, ela ligou para uma rádio, esses programas ao vivo de rádio, mas que o dono da rádio, ele era um ateu confesso. E ela ligou a pretexto de pedir uma música, e quando foi dado o microfone para ela no ar, para ela pedir a música, ela disse que na verdade ela queria fazer um apelo para os ouvintes. Ela estava passando muita dificuldade e ela precisava de doação de alimentos e que ela deixaria uma lista com a produção do programa, que não era muita coisa, era pouca coisa, mas que realmente era uma necessidade dela urgente. Ela tinha certeza que Deus ia usar pessoas para abençoá-la e que ela conseguiria essa doação. Quando ela saiu do ar, o dono da estação ficou muito irritado, porque ela usou o microfone da estação para falar de Deus. Ele era um ateu. Ele ficou revoltado com isso. Mandou chamar lá um funcionário e disse assim: olha, faz um favor para mim. Acha essa tal dessa lista que ela disse que deixou aí com a produção de alimentos. Você vai fazer o seguinte: você vai até o supermercado e você vai pegar a lista dela, você vai comprar 5 vezes a quantidade do que ela está pedindo. 5 vezes. E você vai fazer o seguinte: você vai levar até a casa dela, vai entregar para ela. E depois, quando ela perguntar, ou se não perguntar, você pergunta, se ela quiser saber quem mandou entregar, você vai dizer para ela que quem mandou essa doação para ela foi o diabo. O funcionário ficou olhando e falou: o quê? Mas você não tem que discutir comigo, é uma ordem. Você vai lá, compra 5 vezes, leva na casa dela e fala: foi o diabo que mandou para ela. E o funcionário, muito constrangido, atendeu a ordem do chefe, fez a compra, parou na frente da casa dela, tocou a campainha. Quando ela atendeu, ele disse que era da rádio, e a senhora toda alegre, feliz, e ele foi descarregando tudo aquilo, e ela feliz, e na hora que ele ia embora, ela não falou nada. Ele falou assim: mas a senhora não tem curiosidade de saber quem mandou isso para a senhora? Ela disse assim: mas eu sei que foi o meu Deus. E ele disse assim: não, senhora, quem mandou essa doação para a senhora 5 vezes do que a senhora pediu foi o diabo. E ela disse: é isso aí, quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Isso é fé. Isso é fé genuína. E essa noite nós vamos falar um pouco disso. Vamos falar de obediência, de fé. Vamos falar dos mandamentos de Deus, da sua lei. E antes de começar, eu quero fazer um link, uma conexão entre o estudo passado, né, o juízo de Deus, o julgamento de Deus, né, que a gente aproveitou o título do livro do pastor José Pereira, né, Deus no banco dos réus. Eu achei esse título muito interessante. E eu queria fazer um link desse julgamento de Deus com a sua lei. E eu anotei aqui, eu queria dividir com vocês o seguinte: na opinião de vocês, e aqui quem fala é um advogado, então a gente estuda isso na faculdade, mas na opinião de vocês, quais são os requisitos para que possa haver um julgamento? Pensa aí. Para que haja um julgamento, quais são os requisitos? Vamos lá? Primeiro requisito: para haver um julgamento tem que haver um juiz. E a Bíblia é clara nesse sentido. Abre lá, David, projeta para nós aí, Atos capítulo 17, verso 31. Atos 17, 31. E nós vamos ler o seguinte, Atos 17, 31.
Vou ler o 30, do 30 e o 31, tá? O 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia, preste atenção, em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Pode parar aqui. Deus vai julgar o mundo. Portanto, para haver julgamento, tem que haver um juiz. Quem é o juiz? Deus. No julgamento do juízo final, o juiz é Deus. Além do juiz, o que tem que ter um julgamento? Além do juiz. Vamos ver aqui? Abre lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Vamos ver mais um requisito para que haja um julgamento. E diz assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de quem? De Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Portanto, todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Tem que ter um juiz e tem que ter o quê? Um acusado. Sem um acusado não tem julgamento. Tem que ter um juiz e o acusado. O juiz é Deus, o acusado quem é? Pega seu dedo e faz assim, ó. Acusado é você, sou eu. Nós vamos comparecer diante do julgamento de Cristo, porque nós estamos sendo acusados. Se nós estamos sendo acusados, o que mais tem que ter? Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vamos ver, se existe um acusado, tem que haver um acusador. Então vamos lá, Apocalipse 12, verso 10. Pois alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Não, desculpe, estou lendo 12. Apocalipse 12, verso 10. Verso 10. Estou lendo errado aqui. Verso 10 diz assim: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quem é o acusador? Quem é o acusador? O diabo. Existe um juiz, existe o acusado e existe o acusador. Então no tribunal já estamos vendo Deus, o diabo ali presente, nesse juízo final. O que mais tem que haver? Se tem um juiz, um acusado e um acusador, o que mais que tem que ter para o julgamento ser legítimo? O que falta? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. 1 João 2, 1. Olha o que diz ali. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Juiz, acusado, acusador, o diabo, e o advogado é Jesus Cristo. Estamos maus de advogado, né? Estamos mal. Nós estamos mal de advogado, né? Jesus Cristo, nosso advogado. Que honra para nós. E agora, o que está faltando? Juiz, acusado, acusador e advogado. Mas está faltando uma coisa para o julgamento completar os seus requisitos para que ele possa ser considerado um julgamento. Pensa aí, na sua opinião, falta o quê? Falta o que está faltando? Vamos ver aqui juntos. Eclesiastes, capítulo 12. Vamos ver o que falta para completar, para que haja um julgamento legal, com todos os requisitos legais para dar validade a esse julgamento. Eclesiastes 12, eu quero ler os versos 13 e 14. 12, Eclesiastes 12, 13 e 14. O que diz aí? Vou ler aqui. De tudo que se tem ouvido,
A conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Portanto, o dever de todo é guardar os mandamentos, para que o julgamento seja justo, correto, legal. O que tem que haver? A lei. Sem uma lei, vamos ser julgados pelo quê? O juiz tem que ter uma lei, para que ele possa ver, enquadrar na lei, para saber se houve ou não respeito e obediência a essa lei. Para que alguém seja julgado no tribunal humano sobre a prática de um crime, tem que ter um código penal que defina aquela conduta como um crime. Senão, como é que o juiz vai dizer que aquilo é crime? De acordo com a lei de Deus, também os mandamentos definem no tribunal divino o que é pecado e o que não é. Então, guarda uma coisa que eu vou dizer, porque algumas pessoas hoje usam de forma pejorativa a palavra pecado. Ah, pecado é uma coisa antiga, não tem mais esse negócio de pecado. Mas é uma coisa simples de entender. Quando você viola uma lei de trânsito, como é que se chama isso aí? Violação de uma lei de trânsito. Infração. Tanto que toma uma multa pela infração. Quando você viola um artigo do Código Penal, como é que se chama isso? Crime. Quando você viola o Código Civil, é um ato ilícito. E quando você viola a lei de Deus, o nome chama-se pecado. É simples assim, não tem complicação. Então dizer que não existe pecado é a mesma coisa que dizer que não existe Deus, não existe sua lei. Porque se não existe pecado, quem define o que é pecado? Pensa aí um pouquinho. Quem pode definir princípios morais, valores? Quem pode definir? Quem pode estabelecer em termos morais, religiosos, espirituais, o que é certo e o que é errado? Pensa comigo. Congresso Nacional, Judiciário, a sociedade, a mídia. Quem pode estabelecer o que é pecado, ou o que é correto e o que é errado? Quais são os princípios morais eternos? Somente Deus. Mas é pela sua lei que nós seremos julgados. Quer eu goste dela ou não, quer eu aceite ou não, é pela lei de Deus que nós seremos julgados no juízo final. Não é pelo que a sociedade está estabelecendo, pelo que vota o Congresso. Não. Nós seremos julgados pela lei de Deus. Essa que nós vamos ver aqui hoje. É por essa. Portanto, o mínimo que eu e você precisamos saber, o que é? Conhecer a lei de Deus. Conhecer a lei pela qual nós seremos julgados. Vou dar um exemplo. Eu não me lembro agora o país exatamente, mas recentemente houve um caso muito grave envolvendo uma brasileira que foi presa num desses países que o tráfico de drogas é penalizado com a morte. Pena de morte para traficante. E ela foi pega com uma quantidade lá de drogas na sua mala, foi presa nesse país, que agora eu não me recordo exatamente qual é, e ela foi condenada à morte. Estava aí um problema sério, a embaixada do Brasil tentando intervir, mas ela foi condenada à morte. Não adianta, não tem o que fazer, porque naquele país a lei diz que tráfico é pena de morte. Portanto, o que adianta ela conhecer a lei do Brasil? Para entrar naquele país, ela tem que respeitar a lei daquele país. E ela é punida de acordo com a lei daquele país. Ao se dirigir para aquele país, o mínimo que ela tinha que fazer é conhecer a lei daquele país e saber que se entrar com droga ali e for presa, ela vai morrer. Ora, se eu vou ser julgado pela lei de Deus, o que eu tenho que conhecer é a lei de Deus. Não adianta o que eu penso, o que eu acho, o que a televisão me ensina, não importa nada disso, as leis que são votadas. Eu tenho que conhecer a lei de Deus se eu quero ter vida eterna. Se eu quero me contentar só com essa vida aqui, tá bom, eu faço o que eu quero, eu decido, eu tenho livre-arbítrio, eu sigo o que a sociedade ensina. Se eu quiser ficar por aqui. Agora, se eu quero vida eterna, para entrar lá,
Eu tenho que cumprir a lei de lá. Eu vou ser julgado pela lei estabelecida para lá e não para aqui. E as pessoas se enganam muito, achando que para entrar lá, vão entrar fazendo o que fazem aqui. O que acham que é certo aqui. O que acham que as autoridades daqui confirmam como certo. Aqui pode valer, lá não vai valer não. Lá tem uma autoridade superior. Se eu quero vida eterna, eu preciso saber isso que nós vamos ensinar aqui hoje. Eu preciso conhecer pelo menos os 10 princípios básicos da lei de Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Antes de a gente estudar isso aqui, rapidamente, resumidamente essa noite, eu quero dizer para vocês o seguinte: alguns anos atrás, uma jornalista cristã, resolveu fazer uma pesquisa, e ela foi à Praça da Sé para fazer uma pesquisa simples, ela era cristã. As pessoas passavam e ela entrevistava. Pessoa simples, pessoa de terno, de gravata, de tudo quanto é classe social, não importava, Praça da Sé. Ela ia lá com o microfone e perguntava assim para a pessoa gravando: o senhor conhece os 10 mandamentos como estão revelados na Bíblia? Na opinião de vocês, a cada 10 pessoas que ela perguntava, de 10, quantos você acham que acertaram os 10 mandamentos? Quantos? Nenhum. Nenhuma pessoa disse quais são os 10 mandamentos que estão na Bíblia. Nenhuma. Não conheciam os 10. Do jeito que estão na Bíblia, revelados na Bíblia. Os 10 mandamentos, conforme foram dados por Deus. A cada 8 pessoas, 8 de 10, vocês acham que 8 conseguiram acertar pelo menos 5 mandamentos? Não. 8 pessoas não acertavam, a cada 8 não acertavam 5 mandamentos. A lei pela qual nós seremos julgados. As pessoas não sabem. Olha o risco que estão correndo. Olha o tamanho da ignorância. E agora veja, 5 mandamentos corretamente, somente 2 pessoas acertaram 5 mandamentos corretamente do jeito que estão na Bíblia. Porque teve gente que falava assim, entre os mandamentos: guardar domingos e festas. Onde está esse mandamento? Isso não está na Bíblia. Isso não é mandamento de Deus. Não está na Bíblia. Você perguntar: escuta, mas onde está escrito isso aqui? Guardar domingos e festas, que é mandamento de Deus. É só pegar a Bíblia e ver. Então o que nós vamos fazer essa noite? Nós vamos olhar aqui os 10 mandamentos, como foram revelados por Deus e entregues em 2 tábuas de pedra. Então vamos lá. Deus só fez 2 coisas com o seu próprio dedo na Bíblia, com as suas mãos. Porque todo o resto a Bíblia diz que ele falou e pelo poder da sua voz as coisas vinham à existência. Olha só, haja luz, Deus disse, e a luz apareceu. Do nada, das trevas, a luz veio. Haja os montes, hajam os mares, as aves. Deus determinava e pela sua voz as coisas vinham à existência. Mas somente 2 coisas, ele não falou apenas haja. Ele usou as mãos. Vamos ver quais são essas 2 coisas? Primeiro, livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, verso 7. Somente 2 coisas Deus usou as suas próprias mãos para fazer. Gênesis 2, 7. O que diz lá? Diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Formou o Senhor Deus, formou, pegou barro, fez aquele boneco de barro, e aí soprou fôlego de vida e se tornou uma alma vivente. Um ser humano, uma pessoa. Deus usou as suas mãos para fazer o ser humano. E a segunda coisa está também no livro de Êxodo, no capítulo 31 de Êxodo. A segunda coisa que Deus fez com as suas próprias mãos. Êxodo 18, 31, 18. Êxodo 31, verso 18, diz assim: quando o Senhor Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho,
tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Escreveu onde? Na areia? Por que ele não escreveu na areia? Porque na areia apaga. Na pedra, o que você escreve na pedra apaga. Só uma informação para vocês que todo estudante de direito sabe. E talvez muitos de vocês saibam. Na nossa Constituição brasileira existem as chamadas cláusulas pétreas. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Cláusulas pétreas na Constituição. Pétrea deriva de pedra. Por que a Constituição brasileira tem cláusulas pétreas? O que significam as cláusulas pétreas? São as cláusulas da Constituição que não podem ser mudadas. Por exemplo, direito à vida é uma cláusula pétrea no Brasil. Direito à liberdade no Brasil, isso não pode ser mudado. Se é cumprido, eu não sei, mas é cláusula pétrea. Direito à propriedade, sabia? No Brasil, a propriedade é um direito de cláusula pétrea. Se eu tenho a minha propriedade, a minha residência, meu carro, ninguém pode me tomar. Mas há países do mundo que não existe proteção ao direito de propriedade. O que é seu não é seu, o que é seu é do Estado. Mas no Brasil, não. Aqui o direito de propriedade é uma cláusula pétrea. Não pode ser mudado. Ou seja, a lei de Deus foi escrita na pedra porque são cláusulas eternas que não podem ser mudadas. Guarda isso, gente, é muito importante, porque quando a gente for estudar o 4º mandamento, alguns dizem que foi mudado, mas se é cláusula pétrea, se foi escrito na pedra, pelo dedo de Deus, o homem pode mudar? O que Deus escreveu. Agora você imagina Deus, com a sua sabedoria, escrever um mandamento com o seu dedo, aí depois alguém diz assim, não, mas depois ele apagou porque não vale mais. Ele se enganou, ele errou. E hoje muitas igrejas ensinam que o 4º mandamento foi mudado. A gente vai estudar isso aqui, na próxima sexta-feira. Pode mudar o que Deus escreveu com o seu dedo? Difícil acreditar e aceitar isso, né? Que um ser humano possa fazer isso. Que Deus não fez. Se está na pedra, é para sempre. Vamos ver então esses 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Eu quero ler com você o verso 1. Êxodo 20, verso 1. E é muito importante que eu leia o verso 1 antes de começar a ler os mandamentos. Êxodo 20, verso 1, diz assim. Está lá? Olha só. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor Deus, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Para aqui. Esse é o primeiro mandamento. O mandamento começa dizendo o seguinte. Primeiro Deus se apresenta. Ele falou todas essas palavras. E o que ele diz? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Na Bíblia nós sabemos que Egito é símbolo do quê? Egito é símbolo de pecado. Muitas vezes na Bíblia é usada a expressão do Egito por causa do pecado. E aqui Deus falou que libertou o seu povo do Egito da casa da servidão, da escravidão. Escravidão do quê? Do pecado. Deus está falando de linguagem literal, porque ele libertou o povo do Egito, mas linguagem espiritual. Eu salvei vocês da escravidão do pecado. Sou eu o Deus que tirou vocês de lá. Então agora eu quero que vocês cumpram as seguintes coisas, obedeçam a esses mandamentos. Por que é importante isso? Presta atenção. Primeiro, porque primeiro Deus salvou o povo. Depois ele pediu para guardar os mandamentos. Porque tem igreja ensinando que você não pode guardar os mandamentos, porque nós somos salvos pela graça, e guardar mandamento é obra. Mas o que Deus fez? Primeiro, pela graça, ele salvou o povo. Salvou pela graça.
Tirou o povo da escravidão, salvou pela graça. Salvo pela graça, o que ele disse para o povo? Agora vocês estão salvos, então agora vocês vão guardar os mandamentos. Não dá para fazer confusão. Talvez essa noite, pelas redes sociais, nós tenhamos irmãos sinceros, pessoas sinceras, que acreditam nisso, que não há mais necessidade de guardar os mandamentos, porque nós somos salvos pela graça. Querido, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou salvo pela graça, para guardar a lei. Eu não sou salvo por guardar a lei. Eu sou salvo para guardar a lei. É porque eu estou salvo que eu guardo a lei como prova de que eu sou um seguidor de Cristo. Já imaginou? Pensa aí. Jesus me salvou. Estou liberto de guardar a lei. Então eu posso matar, posso roubar, não preciso mais guardar a lei. Estou salvo pela graça. Faz sentido isso na cabeça de alguém? Eu sou salvo e porque estou salvo e Jesus é o meu Senhor, é que eu vou guardar a lei. Então, depois de salvar pela graça, então ele deu aqui os 10 mandamentos que nós vamos ler. Começam aqui o primeiro no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Qual é o princípio? Porque por trás de cada mandamento, nós temos princípios eternos. Para você entender como o mandamento é eterno, basta você entender o princípio. Você vai ver que o princípio é eterno. Qual é o princípio por trás desse mandamento de não terás outros deuses diante de mim? Qual é o princípio? O princípio da lealdade. Eu não posso colocar ninguém no lugar de Deus. Ele é o meu Criador, Ele me deu vida, Ele me sustenta. Eu tenho que ser leal a Ele, eu não posso ter outro Deus diante dEle. Ele é meu único Deus, eu tenho que ser leal a esse Deus. Não posso adorar outra coisa. Princípio da lealdade. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual é o princípio aqui? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Qual é o princípio aqui? De não adorar imagens. É o princípio da adoração. Eu só posso adorar a Deus, eu não posso me curvar diante de imagens, de símbolos, de estatuetas, somente a Deus. Esse é o segundo mandamento. Somente a Deus. Quando a Bíblia diz não adorar a imagem, o fato de você se ajoelhar diante de uma imagem, seja ela qual for, esteja ela onde estiver, isso é pecado. Não é à toa que uma igreja, a igreja romana, retirou esse mandamento do catecismo. De não adorar imagens, porque é a única igreja que coloca imagens para as pessoas chegarem e se ajoelharem para fazer oração. Para poder fazer isso, eles tiveram que tirar do catecismo o segundo mandamento. O mandamento é esse aqui. Esse aqui é o mandamento, é o que está na Bíblia. Foi o que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Deus não escreveu com o seu próprio dedo que pode tirar o mandamento, nem que pode adorar a imagem, Ele não escreveu isso. Isso é muito sério, porque o ser humano não pode mudar isso aqui. Terceiro mandamento está no verso 7. Êxodo 20, verso 7. Diz assim, presta atenção. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Queridos, esse mandamento é de uma profundidade. Pelo seguinte, porque ele não está se referindo só a você usar de maneira leviana o nome de Deus. Eu juro por Deus. Isso aí não, isso é pecado, não se usa o nome de Deus. Eu juro, aí faz dedinho atrás, mente. Quantas pessoas usam o nome de Deus de maneira leviana? Mas tem uma maneira de quebrar esse mandamento que é mais séria. É quando eu me apresento como cristão para as pessoas, prego, canto na igreja, me apresento como cristão e desonro o nome de Deus com o meu comportamento. Eu não posso usar o título de cristão
se eu não me comportar como um seguidor de Cristo. Isso é usar o nome de Deus em vão. Cristão não pode passar cheque sem fundo, não pode roubar, não pode matar. Quer usar o nome de Deus em vão. Eu tenho que honrar. Quando eu digo que eu sou cristão, eu estou dizendo, eu sou de Cristo. Eu tenho que honrar. E as pessoas, no mundo de hoje, viram e mexem e põem como se Deus aprovasse tudo que o ser humano faz. Eu vou citar aqui um exemplo, que eu cito sempre quando eu falo desse mandamento, que marcou muito para mim, há muitos anos atrás, num programa de televisão de uma apresentadora, conhecida nacionalmente, que faleceu aí há algum tempo atrás, e não é difícil você imaginar de quem eu estou falando. Uma apresentadora nacionalmente conhecida. Ela entrevistava uma moça que naquele ano havia feito um filme pornográfico. E no seu programa, entrevistando a moça, ela disse assim, esse ano você está na mídia, na televisão, sendo entrevistada em tudo quanto é canal, você é capa de não sei quantas revistas, como é que você explica todo esse sucesso? E a moça, em rede nacional de televisão, ela responde, esse ano Deus abençoou muito o meu trabalho. Isso não é tomar o nome de Deus em vão. Ela não tem noção do caráter de Deus. Ela acredita que Deus aprove uma coisa dessa. Por quê? Porque ela aprova. E como ela aprova, ela acha que Deus tem que aprovar também. E assim o mundo está vivendo hoje. O que eu faço na minha vida porque eu gosto, porque eu quero, porque eu não consigo deixar de fazer, eu costumo dizer que Deus aprova. Só porque eu gosto, só porque eu não consigo deixar de fazer, porque eu não consigo abandonar. Então eu acho que Deus tem que aprovar. Vamos para o quarto mandamento. Esse eu vou ler, mas vai ser objeto do estudo na próxima quarta-feira, dada a importância que ele tem. Não é à toa que ele está no centro da Bíblia, não é à toa que é o mandamento que ocupa o maior espaço entre os 10. O quarto é o que ocupa o maior espaço. Vocês acham que o mandamento que Deus fosse mudar é o que ele demoraria mais tempo escrevendo? Tem lógica para vocês. É o mandamento mais longo dos 10. Por que será que Deus dedicou tantas palavras para esse mandamento? É porque ele vai ter importância no tempo que nós estamos vivendo, no tempo do fim. E a gente vai estudar isso aqui. A importância do quarto mandamento como prova de fidelidade no tempo do fim. Eu falei aqui dos princípios, não tomar o nome de Deus em vão e estava pulando. Qual é o mandamento por trás Qual é o princípio por trás desse mandamento? Não usar o nome de Deus em vão. O princípio da reverência. Eu tenho que ter reverência com o nome de Deus. No Velho Testamento, não sei se vocês sabem como é que os israelitas, os profetas, quando escreviam a Bíblia, eles escreviam com as suas penas, não é? Na época se escrevia com pena, com tinta. Vocês sabem o que eles faziam quando chegavam no nome de Deus, Yahvé? Como é que eles escreviam? Trocavam a pena e botavam a pena de ouro para escrever Yahvé. Tamanha reverência com o nome de Deus. Yahvé, Deus. Temos que ter muita reverência para usar o nome de Deus. Porque é santo, é sagrado. Quarto mandamento, eu vou ler. Êxodo 20, verso 8. Veja o que está escrito e eu vou ler com bastante calma. Lembra-te do dia do sábado. Está escrito ali. Do sábado. Deus escreveu com o seu dedo. Lembra-te do dia do sábado. Para o que é para fazer no sábado? O santificar. Verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado não é meu, é de Deus. É um dia reservado para Ele. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Lógico que aqui está se referindo ao que existia naquela época, né? Que tinha escravo, aquelas coisas todas, uma linguagem para eles entenderem. Como é que é para os nossos tempos aqui? Nem você, Mauro, nem sua esposa, nem teu filho, nem teu empregado, nem o funcionário do seu escritório, e nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. O que quer dizer isso? Nem a visita que chega na minha casa não pode trabalhar para mim no sábado. Estrangeiro que está dentro das minhas portas.
Agora o motivo, gente, por favor, guarde isso, verso 11. Agora Deus vai explicar por que esse mandamento é importante. Isso aqui não é um capricho de Deus. Não é uma futilidade. Deus vai explicar. Olha, verso 11. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia, qual é o 7º dia? O sábado. Mas ao 7º dia, descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Eu não posso me alongar porque esse mandamento será estudado na sexta-feira que vem. Não perca. Especificamente um estudo sobre esse mandamento. Porque ele demanda muita coisa importante que a gente vai passear na Bíblia para mostrar. Esse é o 4º mandamento. Qual o princípio por trás do 4º mandamento? Deus mandou santificar esse dia. Qual é o princípio? O princípio da santidade. Algo que Deus santificou. Isso é muito sério, gente. Deus, quando santifica alguma coisa, é para brincar. É um dia santificado por Deus. Separado dos outros. Ele é diferente dos outros. 5º mandamento, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Honrar pai e mãe. Tem uma promessa, uma bênção aqui atrás desse mandamento. Quem prestou atenção? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Procura aí, pensa na sua cabeça aí, passa assim pela sua família, por conhecidos. Veja se é coincidência que pessoas assim idosas que viveram muito, são pessoas que respeitaram muito pai e mãe. Tem uma promessa de Deus aqui. Para que se prolonguem os teus dias na terra. É uma bênção para quem honra pai e mãe. Qual o princípio aqui? Respeito à autoridade, coisa que as crianças hoje não sabem. Hoje as crianças não têm respeito à autoridade, não respeitam pai e mãe, não vai respeitar professor, não vai respeitar polícia, não vai respeitar juiz, não vai respeitar ninguém. Porque não aprendeu em casa a ter respeito à autoridade. Porque em casa não tem autoridade. 6º mandamento, verso 13. Não matarás. Ponto. Ponto. Deus disse, não matarás, ponto. Ele não colocou assim, exceto se a mulher estiver grávida e entender que não deve ter o bebê. Tem essa entrelinhas aqui, essa vírgula? Não matarás, exceto se você não tenha, não matarás e ponto. Aborto é crime? De acordo com essa lei aqui, pela qual nós seremos julgados. Não de acordo com a lei dos homens. O Congresso pode votar que não é. Não importa, vale aqui na terra. Mas para lá não vale. Para Deus, aborto é crime. Agora, não me venham com as exceções, né? Tem gente que quando pega, aí vai na exceção. Mas se o médico tiver que escolher entre a vida da mãe ou a vida da mulher, papapá. Isso, gente, não é disso que o mandamento está falando. Está falando que fazer aborto é crime. Não tem esse negócio que a mulher tem direito a escolher pelo seu próprio corpo, pela sua vida. Onde é que está escrito isso? E o feto não tem direito de nascer, de viver? Não matarás. Ponto. Assim que é a lei de Deus, ela não complica. Qual o princípio aqui? Simples, né? Respeito à vida. 7º mandamento, verso 14. Não cometerás adultério, não adulterarás. Ponto. Mas o senhor, eu estou com aquela mala sem alça na minha casa. Mas eu não estou feliz. Mas... Deus falou assim, não cometerás adultério. O que é adultério? É que o mundo de hoje já modificou, né? Porque adultério, segundo a lei de Deus, é você manter relação sexual com quem você não é casado. Você casou e você mantém relação com uma outra pessoa, isso chama-se adultério. Não tem. Mas eu estou infeliz. Mas olha o que ela está me fazendo. Para Deus não cometerás adultério. Ponto. É simples a lei de Deus, não tem
É ponto. Aqui no mundo é que ficam cheios de vírgula. Não cometam, vírgula. Porém, se a mulher for uma mala sem alça. Porém, se... Porém, se... Para Deus não cometerás adultério. O 8º mandamento, verso 15. Não furtarás. Ixi, esse mandamento vai tirar tanta gente do céu se não se arrepender. Eu falei aqui num estudo passado, alguma sexta aí, que eu tenho orado por algumas pessoas aí que são difíceis de descer do nosso país. Antes eu tinha raiva, não tenho mais, Deus está limpando o meu coração. Sabe por que eu tenho orado por essas pessoas? Sabe o que eu peço? Que eles se arrependam. Que eles se arrependam, só isso. Porque eles têm o direito de se arrepender. Se não se arrependerem, vão ser julgados, serão condenados. E a punição será gravíssima. Porque hoje em dia essa palavra foi tirada do vocabulário, né, da lei, não furtar, não roubar. Não, hoje em dia é normal, todo mundo rouba. Eu também vou roubar, todo mundo rouba. Você não rouba? Você é um trouxa. Está na lei de Deus. Os homens serão julgados de acordo com esse artigo. E aqui, não furtar e não roubar. Aqui não tem esse negócio. Ah, mas não é roubo, é comissão. Comissão. É uma comissão que eu recebo porque eu desvio ali uma verba e tal. Então eu ganho uma comissão e tal. Não é roubo, isso aí não é roubo. Na lei de Deus está claro aqui, ó. 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Qual é o princípio por trás do 8º mandamento? Não roubar. O princípio da honestidade. Claro. 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não mentir. Qual é o princípio? Veracidade. A verdade. E o 10º mandamento. Verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçar. Qual é o princípio aqui? Contentamento. Eu tenho que me contentar com o que eu tenho, com o que é meu. Eu não tenho que ficar querendo ter o que os outros têm. A cobiça, aliás, eu queria fazer uma distinção aqui muito importante. A diferença entre cobiça e inveja. Vocês sabem qual é a diferença entre cobiça e inveja? Cobiça é quando eu quero o que o outro tem. Então, eu vejo ali na rua o cara com um carro mais bonito que o meu e eu fico cobiçando o carro dele. Eu quero ter um carro igual ao dele. Isso é cobiça. Fico cobiçando. Puxa, eu quero um carro igual ao dele. Eu ainda vou comprar um carro igual ao dele. Estou cobiçando. A inveja é muito pior. A inveja, eu não quero que o outro tenha. Na cobiça, eu quero que o outro tem. Na inveja, eu não quero que o outro tenha. Qual a diferença? É que na cobiça, eu fico cobiçando o que ele tem, eu fico desejando, fico... Na inveja, como eu não posso ter, eu vou lá no carro do cara, pego um prego e faço... Eu tenho raiva que ele tem e eu não posso ter. Isso é inveja. Cobiça, quero ter o que o outro tem. Inveja, não quero que ele tenha. A gente precisa tomar cuidado com esses sentimentos. Expulsar do coração. É mandamento de Deus. É coisa muito séria. Portanto, na próxima sexta, nós vamos estudar com calma o 4º mandamento. Nós vimos aqui todos... Aliás, deixa eu repetir os princípios aqui para vocês verem como são princípios eternos. Olha os 10 mandamentos resumidos através dos seus princípios. Olha só. Lealdade, adoração, reverência, santidade, respeito à autoridade, respeito à vida, fidelidade, honestidade, veracidade, contentamento. Dá para viver sem esses princípios? Alguém pode dizer que esses são princípios superados? Ou eles são eternos? Em termos de moralidade, de valores, de espiritualidade. Portanto, os 10 mandamentos de Deus contêm 10 princípios eternos para o ser humano de qualquer época, de qualquer tempo. Isso aqui não muda. Por isso foi escrito na pedra. Eu quero encerrar
com uma meditação. Toda sexta eu gosto de deixar alguma meditação para a gente pensar no travesseiro, né? Isso aqui é para a gente chegar em casa e pensar, levar lá para o travesseiro, só nós, Deus e o nosso travesseiro, para a gente pensar. Eu, até pouco tempo atrás, eu não sabia, descobri que macaco adora amendoim. Eu não sabia, para mim macaco gostava só de banana. Mas eu fiquei sabendo que macaco também gosta de amendoim. E em alguns lugares da África, sabe o que eles fazem para caçar macaco? Eles fixam uma lata no solo, ela fica presa. Eles enchem de amendoim, eles tampam a lata e fazem um orifício que passa direitinho a mão do macaco. O macaco ele vem pelo cheiro do amendoim, ele gosta tanto que ele sente o cheiro, vai procurar e acha a lata ali no chão, vê o buraco e enfia a mão, e enche a mão de amendoim. Aí quando ele quer sair ele fica preso, ele não consegue mais tirar a mão porque a lata está presa. Os caçadores vêm e prendem o macaco e sacrificam às vezes o animal, ou levam para circo e tal. Eu quero pedir para vocês refletirem comigo. Por que o macaco acaba morrendo? Por que ele morre? Por que ele é preso? Ele enfiou a mão, ele gosta tanto de amendoim, que ele enfiou a mão e encheu a mão de amendoim. Se ele soltasse o amendoim, a mão sairia do mesmo jeito que entrou, claro. Era só soltar o amendoim e tirar a mão. Mas ele gosta tanto de amendoim que ele não solta o amendoim por nada. Mesmo que ele vá morrer, ele morre, mas não larga o amendoim. E o que eu vou levar para o meu travesseiro? E você para o seu? Qual será o nosso amendoim? O que a gente gosta tanto que a gente está agarrado e a gente pode colocar em risco a nossa vida eterna? Recado de Deus essa noite para mim, para você e para a pessoa que está ali atrás daquela câmera nos ouvindo. Querido, pensa aí qual é teu amendoim. E Deus está dizendo assim para você hoje, está na hora de soltar. Solta isso, senão você vai perder sua vida por causa disso. Ah, mas Senhor, eu já tentei várias vezes e eu não consigo soltar esse amendoim. Deus está falando assim, você já veio pedir para mim, você veio orar, veio conversar comigo para eu te ajudar e fazer por você o que você não consegue fazer. Você já veio conversar comigo sobre o seu amendoim? Não está na hora da gente chegar para Deus e dizer, Senhor, ninguém sabe, só o Senhor sabe qual é meu amendoim. O Senhor sabe. Escondido, ninguém sabe. Senhor, eu não aguento mais, eu quero largar esse amendoim. Mas eu não consigo. O Senhor sabe que eu estou sendo sincero, eu já tentei. Eu sofro porque eu quero largar, mas não consigo. Mas o Senhor consegue. Entrega para Ele. E você vai ver devagarinho os seus dedos irem abrindo assim para soltar. Então, essa noite para a gente levar para casa, para o travesseiro. Qual será o meu amendoim? Qual será o seu amendoim? Alguma coisa que desagrada a Deus e que a gente está apegado. E que a gente precisa soltar. Que Deus te abençoe. Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça e nós vamos nos despedir com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, hoje nós abrimos a Tua palavra por obra do Teu Espírito Santo. A Tua palavra mais uma vez conversou conosco, penetrou no nosso coração, nos advertiu, a Tua lei eterna, pela qual seremos julgados todos nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos desfazermos de tudo aquilo que Te desagrada, Senhor. Ajuda a nos libertarmos daquilo que viola a Tua lei, que pode nos tirar a eternidade. Que cada pessoa que veio aqui esta noite seja abençoada. E que cada pessoa que está ouvindo esta noite a Tua palavra, ou em qualquer momento que ouça, que essa pessoa receba poder do Teu Espírito. Que essa pessoa compreenda que o Teu amor é maior do que tudo e o Senhor quer nos salvar. Esta aqui é uma mensagem de salvação e não de condenação. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.